Pausa aí para vocês lerem a questão. Então, é mais uma questão sobre posições coordenadas astronômicas, né? Estações do ano, equinócio e tal. Então, nesse tipo de questão, você tem que sempre lembrar que, aqui, do ponto de vista do planeta, você tem uma linha do Equador. Do ponto de vista da Terra, o Sol, parece que ele vai estar subindo e descendo, né? Ora, ele está... Aqui é o leste, né? Tem 2 vezes no ano que ele vai nascer exatamente aqui na linha leste, né? No ponto leste. Mas tem épocas que ele nasce mais para cima, mais para o norte, ou mais para baixo, né? Então, ele fica subindo e descendo, certo? Conforme o hemisfério que você está, por exemplo, a gente está no hemisfério sul, se ele estiver mais voltado para o nosso lado, é verão. Se ele estiver do lado oposto, é inverno. E se ele passar pelo meio, ou na subida ou na descida, são os equinócios, né, que a gente fala, ou de primavera ou de outono. Nessa questão aí, nós estamos no hemisfério sul, né? O calendário solar indígena. E é exatamente sobre isso. E aí, nesse desenho aqui, por exemplo, no 2 tem uma sombra, no 2. É porque o Sol, com certeza, está no 5, né? Então, o Sol está aparecendo exatamente no leste. Então, com certeza, é um dia de equinócio. Só não dá para saber se é um equinócio de primavera ou de outono, né? Se é na subida ou na descida aqui desse movimento do Sol. Mas ele está nascendo exatamente no leste, é um equinócio. Só para entender essa sombra aqui. Aí, vamos julgar cada uma dessas letras, né? Letra A. A linha 2 indica o pôr do Sol no início da primavera. Não é o pôr do Sol, é o nascer do Sol. Porque se a sombra está batendo no 2, é porque o Sol está aparecendo aqui no 5, né? Está no leste, está nascendo. Então, o erro dessa questão foi esse por aqui, tá errado. Falso. Letra B. A linha 4 indica o pôr do Sol no início do verão. Cadê a linha 4? Está aqui, ó. Ah, só um detalhe. Lembrando que nesse movimento que o Sol faz, por exemplo, se o Sol subiu por aqui assim, ele já subiu, já está quase lá na angulação máxima, que é 23 graus e meio. Ele, na hora de fazer o movimento diário dele, ele não vai pegar essa diagonal aqui, ó. Não é isso que ele faz. Ele vai seguir sempre o seu movimento de leste para oeste. Às vezes ele vai estar lá na posição lá em cima. Se ele já tiver descido, por exemplo, se ele estiver por aqui, descendo no hemisfério sul, ele vai de leste para oeste. Beleza? Sempre de leste para oeste. Não necessariamente na linha do meio, que são no equinócio, né? Às vezes um pouquinho mais lá para baixo, um pouquinho mais lá para cima. Mas lembrando isso, ele faz sempre o movimento de leste a oeste. Opa. Então, vamos aqui para a próxima. A linha 4 indica o pôr do Sol no início do verão. Se o Sol estiver aqui na linha 4, é porque, com certeza, se a sombra, quer dizer, está batendo na linha 4, né? Se a linha 4 for uma sombra, é porque o Sol vai estar lá no 1. Ó. O 1 é exatamente o pôr do Sol, desse lado aqui. Ó. O Sol nasceu no 6 e foi andando até chegar lá no 1. Só que nós estamos no hemisfério sul, né? Se o Sol fizer esse movimento aí, seria inverno para o hemisfério sul, né? E a questão aqui está dizendo que é o verão. Então, não, estamos aqui, né? Então, o erro é aqui, ó. Realmente será o pôr do Sol. Se a sombra bater no 4, vai ser o pôr do Sol. Só que o do inverno, para quem está no hemisfério sul, seria inverno. O erro foi aí. Beleza? Opa, deixa eu apagar. Então, o erro foi esse pôr do Sol aí. Letra C. A linha 1 indica o nascer do Sol no início do verão. Cadê a linha 1? Está aqui, ó. Se a sombra estivesse na linha 1, é porque o Sol estaria aqui no 4. Aí, realmente, seria o nascer do Sol bem abaixo do oeste, né? Ó. Para o hemisfério sul, isso seria bem no verão, né? Ó. O Sol estaria aqui, ó, mais para baixo do hemisfério sul. Então, é verdadeiro. O Sol nasceu aqui no 4, vai projetar uma sombra lá no 1. Então, essa letra C aí é verdadeira. Certo? Então, vamos marcar logo aqui. Ó. A resposta certa é a letra C. Mas vamos julgar as outras. A linha 5 indica o nascer do Sol no início do outono. Cadê a linha 5? Está aqui, ó. Se a sombra estiver batendo no 5, é porque o Sol já estaria do outro lado, né? Estaria no 2. Ó. Aí ele projetaria uma sombra aqui no 5. O Sol estando aqui no 2, não é nascer do Sol, é pôr do Sol. Então, o erro dessa questão foi aqui nesse nascer, não é nascer. Item C, letra E. A linha 6 indica o pôr do Sol no início do inverno. Vamos ver, cadê a linha 6? Se a sombra estiver batendo no 6, é porque o Sol vai estar aqui no 3. Ó. Aí ele projeta uma sombra lá no 6. Então, para o Sol estar batendo aí no 3, é porque ele fez esse trajeto aqui, ó.
certo? Para o hemisfério sul, é um trajeto do Sol no verão. E ele disse que era inverno, né? Então eu errei esse inverno. Beleza? Então a resposta é C, mas a gente analisou cada uma para exercitar. Hein?